Hoje nós recebemos aqui no Jornal da Manhã a especialista, a fisioterapeuta, especialista pélvica Fransuelen Menezes e a empresária Ivone Menezes, organizadoras do evento beneficente Outubro Rosa, por ela, por todas nós, que acontece hoje à noite em Araçatuba. O evento vai reunir profissionais renomados da área da saúde para falar sobre prevenção, tratamento e qualidade de vida durante o enfrentamento do câncer de mama, além de prestar uma homenagem muito especial de uma pessoa que deixou um legado de força e esperança. Fransuelen e Ivone, sejam muito bem-vindas. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Obrigada. A gente que agradece o convite, Suelen. Eu vou fazendo as perguntas e aí vocês decidem aí rapidamente quem vai responder cada uma, combinado? Combinado. Então vamos lá. O evento Por Ela, Por Todas Nós tem um nome muito simbólico e emocionante. Como que nasceu essa ideia e o que ela representa para vocês? Na verdade, em 2019, nós tivemos a primeira edição do evento, porque na verdade, primeiro foi minha mãe, depois eu e depois a minha irmã, passamos pelo câncer de mama. As três no mesmo ano? Não, na minha mãe foi em 2006, eu fui em outubro de 2013, 6 meses depois a minha irmã teve o câncer de mama. E quando foi em janeiro de 2018, minha irmã descobriu uma metástase óssea. Um mês depois eu descobri metástase no pulmão. Isso tudo em 2013? Em 2018 Perdão. foi a metástase. Nossa, deve ter sido um baque, né? Isso. Foi bem pesado. E quando foi dia 22 de novembro de 2021, minha irmã faleceu de câncer de mama. Nossa, que tristeza. E aí vocês tiveram... vocês já estavam fazendo o evento, né? A Desde gente chegou 2019. a fazer em 2019, isso. Quando foi no final de 2018, tanto meus exames quanto da minha irmã vieram limpos. E aí a gente acabou resolvendo ter a iniciativa, né, de fazer o primeiro Outubro Rosa. E aí agora, nessa edição, aí a gente alterou o nome Por Ela, Por Todas Nós, em homenagem à minha irmã Francine. Quantos anos a Francine tinha? Ela tinha 39 anos. Jovem, muito jovem. Exato, bem jovem. Ô Fran, como que vocês descobriram esse câncer? As três, aliás, né? Primeiro foi a Dona Ivone. Dona Ivone, como que foi? O meu foi assim, até quase que assustador. Eu entrei na menopausa aos 40 anos, um pouco precoce. Então, aí, a partir daí eu comecei a fazer os exames anualmente. Aos 44 anos, eu fiz os exames em abril, mais preciso. E deu tudo negativo. A mamografia, ultrassom. E aí, isso foi em abril. 2 meses depois, eu indo para tomar banho, passei a mão na mama e senti um carocinho. Eu falei, ué, que é isso? Ainda mostrei pro meu marido, né? Ele falou, não, tá tudo ok, deu tudo negativo. E ainda o doutor Paulo Gil falou assim, Dona Ivone, a senhora volta daqui a 1 ano. Né? E isso 2 meses depois, marquei uma consulta, conseguiram até um encaixe no dia, fez uma punção, mas lá estava o danadinho. Em 2 meses ele cresceu 2 meses assim? Ele cresceu. Até peguei meus exames, levei para São Paulo, achei que às vezes tinha até erro médico daqui, mas o médico de lá, ele examinou tudo, ele falou assim, foi uma fatalidade que aconteceu com a senhora. E não tinha aparecido nada. Porque isso é raro também acontecer, Sim, né? e a minha família não tinha tido casos de câncer. O meu foi o primeiro caso. Teve, assim, uns anos bem antes, o meu avô paterno teve de próstata, mas, segundo informações médicas, que não tem, assim, muita ligação, Não tem né? uma relação. Então, eu acho que foi permissão de Deus isso, porque era uma doença que eu temia muito, e para mim, lá em 2006, câncer era sinônimo de morte. Então, Deus permitiu que eu passasse por isso, porque Ele sabia que no futuro que me esperava. Então, foi onde que eu tive forças, eu passei, eu consegui, elas também vão conseguir. Porque das duas foram 2 vezes, praticamente ao mesmo tempo. Então, e eu tenho um buffet infantil, que na semana do buffet foi onde que a Fransuelen, morava em São Paulo, aos 29 anos, descobriu a primeira vez. Né? Então, o buffet me ajudou, assim, minha cabeça ficar mais ocupada, então elas falavam que eu estava anestesiada. Mas nessa hora, trabalhar, ter uma ocupação ajuda muito, né? Muito. Família também foi bastante presente, né? Então, isso daí ajudou muito. E como que você descobriu o seu, Fran? Eu descobri também no autoexame.
O autoexame é importantíssimo também, né? Na verdade, se você conhecer o seu próprio corpo, né? Nenhum médico vai saber as alterações que existem como você mesma. Você, tendo conhecimento, você vai conseguir identificar o que é normal ou não é normal para o teu corpo. Mas não exime das mulheres ir anualmente na consulta com o médico. São coisas complementares, né? Ações Exatamente. complementares. Fazer a mamografia, fazer ultrassom, mas está o ano todo atenta ao seu próprio corpo, né? Sim, porque a gente fala campanha sobre prevenção, na verdade, o ideal seria a gente falar a campanha da detecção precoce. Sim. Porque os exames de rotina, fazer o autoexame, é para detectar o mais precoce possível. Mas o que acaba prevenindo de você ter o câncer é o básico, né? Atividade física, alimentação saudável, cuidar da mente também, corpo, isso daí de forma integrativa. Mas eu descobri o meu no autoexame também. E aí foi um susto, porque sua mãe já tinha ficado doente, né? E assim, na correria do dia a dia, eu lembro perfeitamente que na hora que eu peguei o meu exame, eu falei assim, mas eu não tenho tempo. Eu Não tenho posso tempo, parar não posso pra parar cuidar agora. disso. Exato. E aí eu fiz todo o meu tratamento lá no Instituto do Câncer, porque eu me formei lá na Faculdade de Medicina da USP, né? Então, para mim ficou muito mais fácil o acesso lá. Passei pelo tratamento, fiz a mastectomia, fiz quimioterapia, radioterapia. E tinha a época de eu estar fazendo a radioterapia lá em São Paulo e minha irmã fazendo a quimioterapia aqui. E aí ela foi fazendo tratamento aqui em Araçatuba enquanto você fazia lá. Mas porque foram Isso. poucos meses de diferença, né? Sim, sim. Tipo Ela assim, também descobriu pelo autoexame ali? Ela percebeu? Como foi no caso dela? Não, na verdade, assim, como a minha mãe teve e eu tive, a minha irmã foi até naquela época da Angelina Jolie, que ela tinha feito a mastectomia preventiva, né, que a mãe teve. E até o Dr. Paulo Gil, né, mastologista, falou assim, Francine, e aí? Tua mãe teve, você teve, vamos pensar em alguma coisa, né? Porque ela era diabética, então a diabetes dela era bem descompensada. E aí ela começou a analisar para fazer a mastectomia para evitar o câncer de mama. Ah, ela pensou em fazer isso preventivamente. Na verdade, quando ela soube, ela pegou o resultado e ela estava numa consulta pré-operatória no cardiologista para retirar as mamas. Mas não deu tempo. E ela não sabia que ela tinha um câncer. Não, ela me mandou o resultado do exame, eu estava lá em São Paulo. Na hora que eu olhei o exame assim, eu falei, como que eu falo para minha irmã que ela está com câncer? Mas era já um câncer, ele já era grande, ele tinha um volume? Não, era pequeno, mas eram dois. Eram dois pequenininhos. Na mesma mama? Na mesma mama, exato. Mas no caso dela, o agravante foi porque ela era diabética, né? Então, querendo ou não, a diabetes acaba sendo um fator a mais para o risco do câncer. Por isso que é importante, no caso da prevenção, a gente ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, regular as emoções, fazer aquele manejo do estresse, né? Exatamente, porque senão vai sendo somatórias, né? E acaba dificultando o tratamento também, né? Sim, bastante. Bastante. E aí vocês resolveram continuar, depois dessa perda terrível, continuar fazendo esse evento para outras mulheres. É uma atitude muito nobre, né? Porque muita gente, às vezes, se revolta, principalmente no caso da senhora que perdeu uma filha. Ninguém pode imaginar o que seja isso, só apenas quem passou. E mesmo assim, vocês encontraram força para falar, não, a gente tem que alertar outras mulheres, tem que levar informação para outras mulheres. A gente tem que arrancar, como diz o outro, né? Tem que arrancar do útero. E às vezes as pessoas falam assim, com o tempo vai melhorando. E eu digo, não, com o tempo não melhora. Com o tempo você vai caindo mais que é realidade. Então, cada dia sangra mais. Esse sangue parece que cada dia está mais vivo. Então, tem dias assim que a gente está bem, tem dias que a gente tá um horror, né? E ela já tinha passado por perda de um filho. Ela perdeu um bebê com 6 dias. A Francine, que faleceu. Aí ela pegou e falou assim, ela estava ruim até, ela falou assim, mamãe, eu vou te dizer uma coisa, não me leve a mal, mas eu gostaria de sepultar a senhora e não a senhora a mim, eu não quero que a senhora passe a dor que eu passei, né? Mas não foi essa a vontade de Deus, né? Eu falo assim, porque ela cumpriu a parte dela aqui na Terra e Deus sempre foi bom assim pra gente, né? Eu sempre agradeci por ter sido eu, por não ter sido com as filhas, com minhas irmãs, com a minha mãe na época. Mas o que está predestinado para você e Deus dá força.
Porque Isso que eu ia dia... falar, a força da senhora é uma inspiração, tenho certeza, para muita gente que está ouvindo aqui agora. Porque no dia que eu fiquei sabendo, a hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no meu quarto, fui orar e pedir para Deus que ele fosse o meu terapeuta, meu psicólogo, porque eu ia precisar, né? E uma pessoa que morria de medo de um câncer. Aí à noite a minha família foi quase toda lá em casa, né, para dar um apoio. E à noite eu já estava falando, gente, eu não estou doente, eu estou com um problema que eu vou sair dele. Então, de manhã eu achava que o câncer era morte, né? E à noite eu já estava falando que eu estava com problema, que eu não estava com uma doença. E Deus foi assim, sabe? Foi muita força. Eu, às vezes, fazia piada de mim mesmo, sabe? Com a falta da mama, porque eu não reconstruí de imediato. Então, foi cada uma, nós três, cada uma teve um tipo de reconstrução, mas a gente fica atenta, né? Porque qualquer coisa, e a gente vai alertando as pessoas. Isso não é uma brincadeira. É muito sério, né? É muito sério. Você é empresária, você disse que tem um buffet infantil. É. Como chama o buffet? É o Terra da Aventura. Ah, que legal. E aí ele ajudou também a Muito. manter a sanidade ali, a Muito, focar na muito. vida real, né? Porque às vezes a gente sai, pensa, o mundo parou porque eu tenho uma doença e precisa parar para se cuidar, mas ao mesmo tempo, Exato. não, ele ter uma ocupação não deixa que você se entregue ali, né? E clientes também, né? Às vezes muitos ficaram sabendo do caso, né? Dava muita força pra gente. E hoje quando eu conto a minha história, eles falam assim, nossa, que superação. Então, às vezes eu começo a pensar e eu falo, meu Deus do céu, fui eu que passei por isso. Então, é assustador. Entendeu? E aí é muito bonito isso de vocês ressignificarem e quererem falar sobre o assunto, querer levar essa informação para outras mulheres. Vamos falar um pouquinho do evento de hoje? Como vai ser? O evento ele vai ocorrer no La Costa Eventos, com início às 19 horas. E aí vai ter a palestra da doutora Mariana Moretti, que é mastologista, a doutora Ana Carolina Falcão, que é oncoginecologista, a Vanessa Braga, que é instrutora de Mindfulness e especialista em neurociência, eu como fisioterapeuta pélvica, e o evento ele é beneficente. Então, a entrada vai ser um frasco de hidratante corporal e um lenço de cabeça. Mas só que a gente pede, como tem uma quantidade, né? Então, assim, é uma forma de a gente dar informação para as mulheres, mas, querendo ou não, a Francine ela gostava muito de receber, de comemorar, de festar. Então, vai ter a confraternização, vai ter buffet, vai ter coquetel. Então, querendo ou não, a gente precisa comemorar a vida, né? Então, é uma luta que não significa realmente, não é sentença de morte, mas a gente está aqui de passagem. E no caso dela, ela antecipou um pouquinho aí. E o evento vai ter DJ, vai ser bem bacana. E você falou que começa às 7, né? Nossa, é bastante Começa às coisa, são 19 várias horas. palestras, tem DJ, tem coquetel. Isso. Quem está ouvindo a gente fala, quero participar, como faz? É só mandar o nome completo, o WhatsApp e o e-mail para o 98112 1166. E lá a gente vai cadastrar essas mulheres e, inclusive, está acabando aí as inscrições. E aí cada mulher vai ter um QR Code. Tem um Instagram que a gente pode passar também? Tem, o Lacosta_eventos. Por Porque lá aí é também mais tem fácil quem está informações. ouvindo. Às vezes a pessoa está ouvindo a gente dirigindo, está no carro, não vai conseguir acompanhar, anotar o WhatsApp. Então, olha, você que está ouvindo a gente, depois você vai lá e acessa o Instagram Lacosta, tudo junto, eventos. Se você colocar na busca do Instagram, tem um underline ali, mas nem precisa. Coloca só Lacosta Eventos no Instagram, que já vai aparecer ali, tem o... não dá pra ela ver agora. Essa de rosa é a Francine? Olha ali pra mim, por gentileza. A carequinha? Isso. É ela. A gente tá olhando aqui no Instagram, o Jonathan está colocando na tela também, né? Quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook pode ver a Francine sem cabelo ali, carequinha, toda de rosa, um sorrisão no rosto ali. Era um Sempre. dos eventos que vocês tinham feito nessa foto ou não? Não, na verdade, esse daí foi durante o tratamento dela, numa foto despretensiosa. E ela era assim, sempre sorrindo, sempre com força para dar e vender aí para todo mundo. E o lenço e o creme vai ser doado pro Ata Amor. Ah, isso é muito importante Isso. também, né? Então, quem for participar, leva um hidratante, qualquer tipo de hidratante corporal?
A gente pede só para não ser hidratante com muito cheiro, né? Porque pra gente que passa pela quimioterapia, o olfato fica muito aguçado. Tanto é que até o desodorante, às vezes, a gente acaba tendo que usar aquele sem cheiro, porque acaba dando náusea. E o lenço é porque nem todas acabam se adaptando com peruca. Nós três, inclusive, nós usamos o lenço. Minha mãe até chegou a comprar a peruca, mas não se adaptou. Querendo ou não, é assim, quando a gente perde o cabelo na quimioterapia, dá uma sensação que toda a cabeça está machucada. Então fica muito sensível. Eu tenho muita enxaqueca. Quando eu fui, até minha mãe me levou para comprar perucas, e quando eu fui colocar a peruca, eu não me sentia eu, e fora que estava muito sensível. Falei, não vou dar conta de usar isso. Então, por isso o lenço. Então, nem todas acabam se adaptando com a peruca. Fran, e você falando isso, tanto do cheiro quanto dessa questão da sensibilidade da pele, é importante a gente falar sobre isso, porque quem está enfrentando o tratamento de um câncer, principalmente, né, um câncer de mama, que também tem toda uma questão da feminilidade também, são muitas, vamos dizer assim, detalhes que quem vê de fora nem imagina, que não é, já é muito, na verdade, né? Mas não é só uma químio, não é só a radioterapia, são vários fatores que a pessoa tem que lidar ali, que atrapalham o dia a dia, que causam incômodo mesmo. Então, precisa ter uma força, que quando a gente olha quem passou por esse tratamento, é uma superação ainda maior do que a gente imagina, né? É uma luta diária, né? Querendo ou não, independente se a gente está passando ou não, a gente tem duas opções de manhã. Ou ficar bem, ou não ficar bem, né? Se vitimizar. É importante, assim, parar para se cuidar. Mas só que, até mesmo minha mãe falando em relação ao trabalho, lá no Instituto do Câncer, eu fiz meu tratamento lá, e mesmo no Hospital das Clínicas, atendendo as mulheres, a gente via um prognóstico maior para as mulheres que continuavam ativas. Então, a gente tem que ter um momento de reclusão, tem o tratamento, principalmente pós-cirurgia, tem um momento de recuperação. Mas assim, o nosso emocional, eu falo que é praticamente o tratamento todo. Então, quando a pessoa se entrega, deixa de fazer algum ofício e vive em função da doença, o prognóstico acaba sendo pior. Então, a gente precisa se cuidar como um todo. Então, seria o equilíbrio, porque a gente sabe, né? Até eu escolhi, todos os dias a gente diz uma frase do dia aqui no Jornal da Manhã, e hoje eu escolhi justamente a frase que você não pode cuidar dos outros se você não cuidar de si mesmo. Então, tem muita mulher que fala, eu não vou ao médico, eu não tenho tempo. Surgiu um negocinho, mas eu não tenho tempo. O homem geralmente não quer ir ao médico porque ele não quer, ele não gosta. A mulher, muitas vezes, não vai porque diz que tá ali com um monte de tarefas e não tem tempo. Então, seria esse equilíbrio de cuidar de si, mas também não abandonar o que gosta, o trabalho, a vida própria. Seria isso? Exatamente. Recentemente eu ouvi uma frase que ela é perfeita. Deus faz tudo, só não faz a nossa parte. Muito bom. Nossa, foi uma alegria receber vocês aqui. Parabéns pela força, pela resiliência e muito obrigada por compartilhar essa história de vocês tão bonita de superação. Imagina. Então, eu desejo que seja um sucesso o evento de hoje. Quero reforçar aqui, as vagas estão acabando, mas vai ser hoje à noite no Buffet La Costa. Vai ser uma noite muito bonita com palestrantes incríveis, profissionais, mulheres aí com muita experiência nessa área também. Você que tem interesse, vai lá no Instagram, La Costa Eventos, e as vagas estão acabando, né, Fran? Então tem que correr. Corre que a gente aguarda todas as mulheres lá. Então, mais uma vez, muito obrigada. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou a entrevista com a Fransuela Menezes e a Ivone Menezes,